noite, igreja. Boa noite. Quero convidar vocês a se colocarem de pé. Nós vamos iniciar o culto de hoje de uma forma diferente. Peço para você abrir sua Bíblia. Se você trouxe sua Bíblia, espero que você tenha colocado sua Bíblia no carro e trazido até aqui. Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 95. A gente vai ler 11 versículos bem rápido e eu quero realmente encorajar e convidar você a fazer essa leitura antes do início desse culto. Salmo 95, para quem não tem, a Rei vai colocar aqui também, para a gente poder fazer essa leitura juntos, ok? Salmo 95 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sob os seus cuidados. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo cujo coração se desvia, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei a minha ira, jamais encontrarão no meu descanso. Vamos nos ater nesse início do chamado do Senhor, para cantar, para adorar e para aproveitar esse momento na nossa adoração. Pois eu tenho certeza que vocês adoraram durante a semana toda, desde quarta-feira até aqui. Então vamos estender essa adoração nesse momento, louvando ao Senhor. Amém? Amém. Entregue a sua adoração nessa noite. E as palmas, vamos lá! Misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Diga, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Yeah. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei.
tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração e a igreja que toda te adorarei. Senhor, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Oh, oh, oh. Cante! Deus é bom. Obrigado por estarmos aqui, te agradecemos por esse momento, agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença, estendendo a nossa adoração, entendendo, ó Pai, refletindo e adorando a um Deus vivo, a um Deus fiel, a um Deus que não muda, independente da circunstância. Adoramos ao Senhor, porque o Senhor também tem cuidado de nós, tem cuidado de nossas famílias. Obrigado, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Que esse seja um momento de externar, ó Pai, a nossa gratidão, a nossa adoração e as maravilhas, ó Pai, que nós temos contemplado, que o Senhor tem feito em nós, através de nós, ao nosso redor, ó Pai. Somos gratos e privilegiados de poder participar de tudo isso. Obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. 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 Louve esse Deus tão bom, tão maravilhoso que te permitiu chegar aqui essa noite. Eu quero reler os versos 2 a 5, a 6 do Salmo 95 que o Gui leu. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, algo que estamos fazendo aqui agora. Por quê? Pois o Senhor é grande, é o grande Deus, o Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão a profundeza da terra, e os cumes do monte lhe pertencem. De um lado ao outro da criação, tudo lhe pertence. Dele é o mar, pois ele fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Talvez você não se ajoelhe fisicamente, mas dobre seu coração quebrantado diante desse Criador tão maravilhoso. E o verso 7, pois Ele é nosso Deus, e somos o seu pastoreio, rebanho, sob os seus cuidados. Meu desejo nessa noite de verdade é que você se sinta pastoreada, como de fato um rebanho de Deus, cuidada pelo Senhor, o que criou tudo, que tem a profundeza das terras até o mais alto monte. Ele que cuida do mar, da terra seca, Ele que tem todo o domínio sobre as mãos, Ele tem tudo sobre suas mãos. Ele cuida de você, pessoalmente, como ovelha do seu pastoreio. Se sinta cuidado, abraçado pelo Senhor, esse que é o dono dos céus e da terra, e quer ser Senhor também da sua vida. Talvez você não tenha se encontrado verdadeiramente com Ele ainda, talvez você já tenha uma boa caminhada com Ele, mas o convite é para que, independente da sua jornada até aqui hoje, você se sinta cuidado e abraçado por Jesus, o Criador do Universo, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. O Senhor que criou os céus e a terra, com o poder da sua palavra. O Senhor disse e tudo se fez. O Senhor que estava lá na fundação do mundo, que é um com o Pai. O Senhor veio se entregar por amor por nós. Numa cruz, no madeiro,
um sofrimento absurdo que jamais conseguiremos sequer imaginar. Por mais que conheçamos a anatomia, a medicina, a dor, jamais conseguiríamos mensurar a dor que é carregar os pecados de uma humanidade sobre seus ombros. E mais, sendo santo, puro, de forma imerecível. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos permitir ter acesso ao Senhor. Muito obrigado por nos permitir ter a certeza de que somos ovelha do seu pastoreio. Se há alguém nessa noite ainda que não tem essa convicção, essa certeza, dados pelo Deus do universo, que apesar de ter tudo em suas mãos, conhece individualmente cada um e conhece muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de celebrarmos nessa noite, mais uma vez, a obra redentora do Senhor, a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna que o Senhor nos dá gratuitamente. Nos ajuda a refletirmos quem somos diante do Senhor, abandonarmos o pecado diariamente e nos achegarmos a cada dia mais perto do Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Como o Senhor é bom, te louvamos, te agradecemos pelo sangue precioso e os méritos de Cristo naquela cruz. Amém. Se você quer, veio preparado, sinta-se à vontade para ofertar, continuar essa obra através de recursos financeiros, seja no telão, seja na caixinha ali atrás. Sinta-se à vontade, não pressionado, não constrangido, mas à vontade para continuar apoiando e cuidando dessa obra que o Senhor iniciou aqui. Deus te abençoe. Bom culto. Adoração. Estenda a sua adoração essa noite. Sua voz, suas palmas. Vamos juntos. Coração, quero te ver.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Amém. Em tempos como esse, em que a nossa fé, dia após dia, ela é provada, com tantas circunstâncias que têm acontecido, resta apenas entregarmos ao nosso Deus. Entregue seus problemas, as suas preocupações, aquilo que está lá fora, que de repente está tirando esse momento da adoração. Deus merece toda a nossa honra, toda a nossa glória, o nosso louvor. Se dedique, se esforce e adore ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Glória a Deus. Seja exaltado, Pai. Declare. Cada vez que a minha fé é provada, só Teus braços, Senhor. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural.
igreja, vamos repetir mais uma vez esse refrão? Tão poderoso, maravilhoso, que isso possa encorajar a sua vida e deixar de dar importância de repente para algo que está tirando o seu foco de ter uma vida plena com Jesus. Preste atenção, seu louvor é racional. Preste atenção no que você está cantando e declare: Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém. Inclusive sobre os seus problemas, sobre as dificuldades da vida, sobre as doenças que assolam a nossa família. Cante mais uma vez, declare ao Senhor: rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, amém? Amém. Amém. Eu espero que realmente a sua vida seja rompendo em fé. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado. Mais uma vez nós queremos te agradecer, que é um privilégio cantar e louvar em comunidade, expressar, ó Pai, a nossa gratidão e adoração, reconhecendo quem o Senhor é. Perante todas as coisas, perante todas as dificuldades, elas são mínimas, minúsculas, perto da tua grandeza, do teu poder, da tua capacidade. E nos alegra saber que nós estamos adorando a um Deus cuja soberania está sobre todas as coisas. Nada se compara, Pai, com o Senhor. Nada se compara com os teus grandes feitos, aquilo que o Senhor fez em criação. E principalmente, ó Pai, o plano de salvação, entregando o seu único filho para morrer naquela cruz, Pai. Obrigado porque é por causa do Senhor que nós estamos aqui, unidos, diferentes, de alguma forma, mas unidos em Ti. Te agradecemos, ó Pai, porque é o Senhor que faz tudo isso acontecer. E temos esse privilégio de compartilhar, de nos alegrar, de orar, de cantar esses louvores, compartilhar essa fé no Senhor, Pai. Muito obrigado. Obrigado porque Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. As pessoas esperavam, e o texto deixa claro, eles estavam esperando, talvez uns ansiosos, inclusive, para que ele começasse a inchar e caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, a gente não sabe quanto, vendo que nada estranho acontecia, mudaram de ideia. Ah, ele não é assassino não, ele é um Deus. Por que aquela cobra estava no meio daqueles gravetos? Ou por que ela picou logo o apóstolo Paulo? De tanta gente que estava lá, inclusive alguém preparou a fogueira antes do Paulo, ele só foi pegar gravetos, né? O texto diz que eles prepararam a fogueira e Paulo foi adicionar gravetos, né? Por que picou logo o apóstolo Paulo? Por que ele não morreu? São perguntas que deveriam surgir de uma mente curiosa quando lê um texto como esse. Mas as respostas não estão ali. Não estão, e eu creio que propositalmente. Porque para nós, leitores de Atos, que agora todos somos, né? Que chegamos ao capítulo 28, depois de 27 capítulos, até chegar aqui, nós saberíamos responder essas perguntas. Tem um comentarista do Novo Testamento, Simon Kistemaker, ele diz o seguinte, abre aspas, né? A picada da cobra não foi um mero acidente, mas um incidente divinamente conduzido, no qual Deus demonstra seu poder e sua força. Eu fico imaginando, de verdade, o apóstolo Paulo no meio daquela multidão, aí vai lá pegar o graveto, é picado, agora está com a mão latejando, talvez ele tenha uma plena convicção e fé que ele não vai morrer, mas a picada da cobra dói, ele está ali naquele meio, todo mundo olhando para ele sentado ali do lado do fogo, tentando se esquentar, depois de um naufrágio, 14 dias sem comer, e murmurando, reclamando. Poxa Deus, mas bastava o naufrágio, ainda vi uma cobra me picar. Só falta morrer agora e não chegar a Roma.
Depois de tudo isso, Deus, mas eu não aguento mais essas provações. Eu fico tentando imaginar isso. Mas, sinceramente, eu não consigo. Eu não consigo ver o apóstolo Paulo nessa posição, murmurando. É muitíssimo provável que não foi isso que aconteceu. O texto não diz nada, tá? Aqui são implicações minhas sobre o texto e sobre a posição desse texto no livro de Atos. Provavelmente o texto não está dizendo isso, todos os olhares se voltaram para Paulo. Vai morrer. Afinal, o ser humano gosta de tragédia, não fica esperando acontecer. Basta ter na estrada quando alguém cai, é um engarrafamento gigantesco. A cobra picou, todo mundo devia estar olhando para Paulo. O texto diz que eles estavam esperando ele inchar. Todo mundo olhando para ele, cair duro, e Paulo falando, e falando, e falando. Como é que eu afirmo isso? Porque foi Paulo até agora. Em Atos ele é assim. Paulo contando da história de Jesus, falando da própria história, e nada dele morrer. E ele falando, todo mundo olhando para ele, e nada dele morrer. Essa cena eu consigo imaginar melhor do que a primeira, do Paulo reclamando, murmurando, falando mal de Deus para as pessoas. Como assim? Não. É muito provável que ele tenha usado daquela situação para testemunhar de Deus. Se ele fez isso ou não, não sei, mas eu quero perguntar para ele um dia. Paulo, o que você fez naquela praia? Que o texto não diz nada. Vamos ansiosamente esperar por esse dia, perguntar pessoalmente. Lucas não registrou. Mas no momento devocional nosso, lendo a Bíblia, esse relato de Atos, dentro da narrativa e na posição que está, é proposital para que nós, essa lacuna existe ali, essas respostas não estão ali, justamente para que nós nos incluamos nela. Qual seria a minha atitude ali, no lugar de Paulo? Depois de 14 dias com fome no mar, falando com aquele povo querendo pular, e eles dizendo, não pula, não vamos morrer, e vai praia, e cai, bate. Ainda vem uma cobra me picar. Eu estou só tentando acender o fogo, Deus. Qual seria a minha atitude ali, em volta daquela fogueira? Qual seria a sua atitude, em volta daquela fogueira? Depois de dias de deriva, né, e naufrágio, enfim. Agora todo mundo olhando para você, as atenções se voltam para você, todo mundo esperando que você morra, ansiosamente. Com certeza a melhor coisa que você e eu teríamos para fazer naquele momento seria testemunhar de Deus, falar de Deus. Da iminente possibilidade de morrer, falar de eternidade. A melhor opção que a gente teria naquele momento. Essa deveria ser a nossa posição, inclusive, em todos os dias da nossa vida, não só quando a cobra picasse. Não só quando o caos estivesse à porta, ou a iminência da morte estivesse ali, quando a gente começasse a ver a luz do outro lado, já ali está a hora de partir, vou falar. Não, deveria ser nossa atitude, testemunhar, falar do Evangelho o tempo todo, sabendo que a qualquer momento poderíamos não estar mais. Eu imagino que nenhum de nós aqui, eu pensei nisso pessoalmente, imagino que você se encaixe nesse pensamento também, imagino que nenhum de nós queira ter como suas últimas palavras murmuração, reclamação. Mas Deus, por que isso aconteceu? Por que eu bati o carro? Por mais difícil que seja a situação, é bem provável que nós, pensando previamente, tá? Não inseridos no caos ali, mas pensando previamente, é bem provável que nenhum de nós queira murmurar no último momento. Passar dessa vida injuriando a Deus, reclamando e maldizendo. Provavelmente Paulo saberia que a promessa de Jesus sobre ele o preservaria. Mas talvez tenha tido dúvida também. Deus, será que eu vou inchar e morrer como estão dizendo? Embora ele soubesse que iria a Roma, porque Jesus o disse, agora ele tem uma picada da cobra na mão e aquela coisa toda acontecendo. Talvez ele não soubesse exatamente o que iria acontecer na sequência, talvez ele pensasse que ia passar mal, enfim. Assim como nós não sabemos exatamente o dia e a hora que partiremos, cabe a nós testemunhar até lá. Testemunhar. Falar da graça e do amor de Jesus, falar da obra redentora do nosso Senhor, da salvação, da vida eterna, louvar em toda e qualquer circunstância. Eu acho que por isso que o texto não diz deem graças em todas as circunstâncias, porque talvez uma dessas circunstâncias seja a última. Nós não queremos partir murmurando, reclamando. Uma segunda aplicação que eu vejo nessa passagem é que Deus destaca no meio da multidão, destaca aquele que está em missão.
que eu quero dizer com isso? Paulo saiu do status de sobrevivente, passou por assassino, chegou ao status de divindade em pouco tempo, teve todos os olhares voltados para ele, mas não para que ele fosse exaltado, não para que ele fosse de fato tratado como um Deus, porque a gente sabe como ele lida com essa situação, porque lá em Atos 14 já aconteceu algo parecido, lá na cidade de Listra, quando dizem que ele é um Deus e tudo mais, ele recusa a adoração, né, sobre si. A gente sabe como Paulo é nessas situações em que olham para ele como divindade. Paulo tem missão. Ele não quer ter os holofotes sobre si, na verdade ele quer refletir alguém. E por isso Deus o destaca. Deus dá um jeito para que a missão se cumpra ali na ilha de Malta também. Em todas as situações, em todos os lugares que Paulo passa, a atenção de alguma forma se volta para ele. Mas não por ele, para a glória de Deus. Talvez você fique pensando, mas eu não sou um bom evangelista, eu não sei falar como o apóstolo Paulo, eu não testemunho muito sobre Deus, nos ambientes que eu estou eu tenho certa dificuldade, talvez inclusive você se sinta fora de contexto, assim, achando que de alguma medida, em alguma medida, você vive uma vida dupla, aqui na quarta-feira, ou no domingo na igreja, poxa, eu sou crente, eu canto, bato palma, louvo a Deus, mas lá fora eu sou meio que policial paisano, assim, ninguém sabe que eu sou policial, ninguém sabe que eu sou cristão. Eu vivo um pouco disso por muitas vezes, porque no ambiente de trabalho a gente tem que fazer o trabalho. Obviamente que a gente quer testemunhar do Evangelho, falar de Jesus, mas não dá para fazer isso o tempo todo, senão a gente vai trabalhar mais, o pessoal vai colocar a gente para fora. Mas a gente fica nessa tensão. E eu te desafio de verdade a orar, clamar ao Senhor. Peça a Deus para que Ele te encaixe na agenda dEle, para que Ele te encaixe na agenda que Ele tem para aquele ambiente que você está. Ore para que Deus te dê oportunidade de testemunhar. Ore para ser ferramenta nas mãos do Senhor. Eu te garanto, oportunidades surgirão sem que você tenha que ser aquele chato na fila do banco. Ninguém vai em banco, mas essas ninguém compra. Sei lá, no mercado, digital. Imagine qualquer situação da vida social. Você não precisa ser aquele chato. Ore por oportunidades. Talvez a oportunidade seja ser aquele chato mesmo, cutucar a pessoa e dizer: você já ouviu falar de Jesus? Talvez. Tem alguns que são mais ousados nessa ação evangelística, outros são mais quietos, mas peça ao Senhor por oportunidades para que Deus te destaque, não para você ser exaltado, mas para que os olhares voltados para você sejam portas abertas para a evangelização. Peça oportunidades e oportunidades surgirão. Peça ao Senhor e cobras te picarão. Espero que não literalmente, né? Mas cobras te picarão. Enfim, os olhos se voltarão a você e nesse momento reflita a glória de Deus. Reflita, aponte para Cristo Jesus. É para isso que você está no ambiente cristão. Não como um jogador de futebol, sabe, quando faz o gol, aponta para cima, glória a Deus, no momento seguinte leva um carrinho e sai do soco com o outro. Não é isso, mas é o tempo todo apontando para Deus. Não só na hora do gol, na hora do carrinho também, na hora da dificuldade. Peça a Deus para ser luz nesse ambiente. Peça. Ore por isso e ore para ser ferramenta nas mãos do Senhor nesse mundo caótico. Você não está onde está à toa. E assim pode ter certeza que dentre os 275 sobreviventes do naufrágio, brigando pela vida, e aquele caos lá fora, você se destacará não para a sua glória, mas destacará para a glória de Jesus Cristo. Para que Jesus seja exaltado através de você e certamente você será bênção na vida das pessoas ao seu redor. Olha comigo na sequência a bênção que Paulo foi naquela ilha. A gente já leu, mas eu quero ler novamente, 7 e 8, né? Atos 28, 7 e 8. Perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou para ficar em sua casa e por 3 dias provavelmente nos recebeu e hospedou. No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, depois de orar, impôs-lhes as mãos e curou. Públio ele convidou para ficar na sua casa, literalmente, na casa dele, por 3 dias. Os convidou. Os convidou quem? Certamente não foram os 276 pessoas do bairro. Com certeza não. Aquele episódio na praia, com a cobra,
chamou a atenção daquele povo sobre Paulo e seus companheiros de viagem, né, sobre aquela equipe missionária, porque Lucas está aqui. Lucas é um fiel companheiro que Paulo foi preso, está sendo levado para os centuriões romanos, e Lucas está lá, porque ele fala, nós estávamos, né, nós fomos chamados, ele nos convidou. Lucas está junto. Certamente, Paulo e os companheiros de viagem foram destacados a ponto desse principal da ilha, o chefe da ilha, recebeu eles em casa. E a pergunta é para quê? Será que os recebeu em casa para dar uma boa comida, um bom teto, dar tranquilidade, um banho, enfim? Claro que não. Interessante que o texto nada fala sobre evangelização, anúncio de Jesus, nada do tipo. É uma pressuposição, uma consequência lógica do livro de Atos. Mas a cura que acontece aqui nessa cena, ela tem uma... E na sequência, inclusive, ela se estende aos enfermos da ilha, em outros vários, né? Ela tem uma posição estratégica dentro do livro. Deixa claro, muito claro, dentro da narrativa de Atos e estrutura de Atos, que a equipe missionária de Paulo estava de novo diante de um contexto pioneiro, onde não se havia entendimento do Evangelho, da pessoa de Jesus, do Deus de Israel. E como que eu afirmo isso? É igual no verso 4, né? Eu lembrei, eu falei para você que em algum momento ali, em algumas Bíblias, aparece justiça com a letra maiúscula, né? Quando os habitantes da ilha viram aquela cobra pendurada na mão dele e tudo mais, falaram, certamente é um assassino. E eles já tinham pressuposições, que hoje a gente chama de cosmovisão, né? A lente que olha o mundo. Eles sabiam que, de alguma forma, ninguém se livra se fez o mal. Eles tinham pressuposições sobre a realidade. E eles olham para aquilo e dizem, Paulo é assassino. Chegou a uma conclusão a partir de um fato. Paulo é assassino. Tendo sido salvo do mar, a justiça não permite que ele viva. A justiça. Para eles, a justiça é uma força. Alguns dizem ser uma deusa do panteão grego. Enfim. Mas essa força, eles concluem que está julgando Paulo. Percebem? O Deus, nosso Deus, o verdadeiro Deus, não aparece nessa cena. Mas ele usa o livramento da cobra e da cura do pai ali de Públio, né, do restante da ilha, como ferramentas, como chaves mesmo que abrem portas para que Paulo esteja em ambientes que possa testemunhar ali. É assim que cremos sobre os milagres em Atos. Os milagres acontecem, aquelas coisas mais extraordinárias acontecem dentro do livro de Atos, e não só ali, cremos que isso se estende por toda a era da igreja, para que o Evangelho seja pregado. Nós já falamos isso em algumas semanas, inclusive, eu falei na abertura, várias histórias, vários relatos, sem nenhuma manifestação extraordinária, desde lá do capítulo 20, a gente está no 28 agora. Tem uma boa caminhada em que nada de extraordinário está acontecendo desde a ressurreição de Eutico. A gente vai falar já rapidinho por ele. Isso aconteceu na volta da última viagem missionária de Paulo. Quando a viagem missionária acabou, não tem mais manifestação extraordinária. E agora, acontece o extraordinário de novo. Ele volta a cena. Quando Paulo está em um contexto em que pessoas precisam ouvir de Deus, ouvir de Jesus, ouvir do Deus extraordinário. Sempre foi assim. Esse é um padrão de Atos que eu quero rememorar com vocês. A gente fez isso lá em Atos 9, lá, sei lá, acho que em maio do ano passado. Eu falei das curas até Atos 9, eu quero estender isso até Atos 28. Olha essas tabelinhas que vão aparecer na tela aí. Eu vou lendo enquanto ela aparece. Mas a primeira cura que aparece no livro de Atos, a primeira delas, é um coxo sendo curado na porta do templo. Acontece lá, né, com Pedro e tudo mais. E qual o resultado dessa cura? Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. A segunda cura aparece em Atos capítulo 5. Estão sendo feitos muitos milagres, muitos sinais maravilhosos ali pelos apóstolos e tudo mais. Muitos sendo curados, inclusive algumas pessoas querem passar só na sombra de Pedro. Milagres, curas acontecendo. E qual o resultado? Número cada vez maior de homens e mulheres criando o Senhor. A terceira cura não é diferente. Em Atos 9, a cura de Enéas. Ali tem duas situações, dois relatos de uma cura e uma ressurreição. O Enéas, um paralítico, ele é curado por Paulo, por Pedro, e todos os que viviam em Lida e Sarona viram e se converteram ao Senhor. A cura acontece. E a libertação de pessoas das cadeias do mal acontece na sequência. Salvação na sequência. Na ressurreição de Tabita,
Na sequência de Atos capítulo 9, a mesma coisa. Muitos creram no Senhor. Lá em Elimas, o mágico, ou Bar Jesus, Atos capítulo 13, acontece uma cura reversa. Na verdade, em vez de curar, ele fica cego. Paulo deixa ele cego, um relato interessante, e o procônsul crê. Milagres, coisas extraordinárias acontecendo e salvação acontecendo na sequência. Atos 14, a cura de um coxo em Listra, onde todo mundo fala que Paulo é Deus e tudo mais, não tem relatos ali do que aconteceu na sequência. A gente pode afirmar que teve salvação naquele lugar? Sim, porque Paulo, quando volta a Listra, tem uma igreja estabelecida ali. Em Atos 19, Deus fazia muitos milagres extraordinários através de Paulo, tanto que os lenços, os pedaços de pano dele eram, inclusive, cobiçados pelas pessoas para serem curadas. E o efeito é maravilhoso, assim, lindo. Todo mundo tomado de temor, o nome de Deus sendo engrandecido, muitos crendo e viram a crer. Grande número de pessoas que praticavam o ocultismo abandonando. Em Atos, esse é o padrão. E nós cremos não só em Atos, é a igreja de Cristo. Milagres, dons extraordinários, curas, coisas acontecem sim, não duvidamos, mas para que Deus seja exaltado e a salvação venha através disso. Na ressurreição de Eutico, que é o último milagre ou coisa extraordinária, cura que acontece, em Atos capítulo 20, não parece ter nenhum efeito de salvação, exceto a ressurreição do menino, mas permitiu com que Paulo continuasse pregando o evangelho ali até o amanhecer. A expansão do reino aconteceu naquele lugar. E aí a gente chega aqui, em Atos 28, com o pai de Públio sendo curado. E a consequência lógica, será que foi só para que eles conseguissem provisão na viagem? Isso não é o padrão de Atos. O padrão de Atos é muitos conheceram o Senhor. Não sabemos o que aconteceu em Malta, mas esse é o padrão que Atos construiu até esse momento. As curas, os dons, os milagres, espera-se que o leitor atento de Atos chegue nesse momento, nessa altura do campeonato, identificando por si só a bendita porta aberta por Deus quando uma cura acontece, quando um milagre acontece. Uma porta para a pregação do Evangelho. Espera-se que você, leitor de Atos, você que acompanhou toda a série ou parte dela, chegue a esse ponto da jornada se colocando na cena, desejando oportunidades para pregar o Evangelho, como Paulo e aquela equipe tiveram. Desejoso por ser picado por uma cobra se for necessário para pregar, para que se abra uma porta de evangelização. Por vezes nós desejamos o milagre, a cura, a bênção, a coisa extraordinária acontecendo do nosso lado, extraordinário, mas não queremos a oportunidade de anunciar. Mas em Atos não é esse o padrão. A cura, o milagre, a libertação vem com a propagação do Evangelho na sequência. E aqui eu encerro resumindo essas 3 aplicações que nós vimos nesse texto curto e intrigante, inclusive, do finzinho de Atos. A primeira delas, nós não sabemos quando será nosso dia final aqui. Não sabemos. Não sabemos quando um evento como aquele da cobra vai acontecer. Não sabemos se seremos libertos, mas sabemos que certamente não queremos, por mais cético que você seja, não queremos encerrar a nossa participação nesse mundo maravilhoso, murmurando, reclamando, injuriando. Por isso, aproveite as oportunidades, aproveite, mesmo que elas sejam penosas, difíceis, mesmo que a mão esteja latejando ali naquele momento, você esteja cansado, mesmo que aproveite para testemunhar do amor de Deus, da bondade. Cantamos hoje, nosso Deus é bom. Anuncie isso, cante isso em todos os lugares, cante e anuncie da graça do Senhor. Aproveite para falar do Evangelho de Cristo Jesus, como se fosse o seu último dia, juntando gravetos aqui nessa terra. Segunda coisa, Deus destaca aqueles que estão em missão. Ele destaca, é Ele que abre portas, é Ele que dá oportunidade, mesmo nas ações mais banais do dia a dia. Mesmo juntando gravetos numa fogueira, nunca pense que aquela ação é pequena demais diante de Deus. Não. Nunca, nenhuma ação é pequena demais para quem está em missão. Deus pode daquilo fazer algo grandioso. Faça tudo o que você fizer no seu dia a dia, almejando, desejando oportunidades para ser destacado, mas para chamar a atenção das pessoas ao seu redor, não para si, mas para o Senhor que em dia de salvo. Para quê? Para que ele seja elogiado? Não.
para que você seja exaltado, né? Para que você ganhe uma promoção, seria legal, mas não é esse o objetivo. Mas que seja para anunciar o Evangelho, abençoar pessoas ao seu redor. E a terceira aplicação, saiba que Deus é poderoso. Deus é poderoso, Deus é um Deus de curas, de milagres, de extraordinário. Mas saiba também que todas essas manifestações extraordinárias, na Bíblia, que é o nosso livro que guia a nossa vida, aqui eles devem servir para o propósito de exaltar a Deus, de anunciar o Evangelho, de anunciar o reino, de promover salvação na vida das pessoas ao seu redor. Você está precisando de uma cura, alguém da família está doente, precisa de um milagre de Deus, peça a Deus, peça com fé, peça e confie, porque Ele cura. Temos vários relatos ao longo do Novo Testamento, em Atos, relatos de cobras venenosas que picam e não geram nada. Confie que Deus protege, mas que não seja somente para cura, para ter mais alguns anos miseráveis nessa terra, anos gloriosos para a glória do Senhor. Peça, confie, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pode imaginar, muito mais, mas peça para que você seja ferramenta nas mãos do Senhor Altíssimo, para que as pessoas vejam Jesus através de você. E por fim, se você sequer conhece esse Jesus tão poderoso, que levanta pessoas para obras missionárias, que salva pessoas de picadas de cobra, que dá propósito de vida para um apóstolo que, mesmo em naufrágios e decepções e frustrações, continue firme anunciando, é o meu último convite. Conheça esse Senhor Jesus, que é tão maravilhoso, que é aquele que dá motivo à existência, que guia, que conduz pessoas pelos mares mais tenebrosos e tempestuosos, que guia pessoas a ilhas, que cuida, que conduz, mas não para que elas tenham apenas dias mais tranquilos e gostosos de se viver, não, mas para que elas se encaixem na agenda dele, que é de salvação da humanidade. Vamos orar? Deus bendito, muito, muito obrigado, porque ao lermos histórias como essa, nos colocamos, por vezes, na posição daqueles personagens, tentamos imaginar como era ser o apóstolo Paulo naquela situação, e muito aprendemos com isso. Aprendemos que o Senhor é Deus soberano, que cura, que protege, que livra de picadas de cobra, mas que mais do que isso, dá propósito à nossa existência. Obrigado por conduzir o apóstolo Paulo, Lucas e quantos mais estavam naquela caravana sentido a Roma. Obrigado por proteger aqueles 276 sobreviventes que chegaram àquela ilha. Obrigado por salvar vidas. E obrigado por promover, através das suas ações extraordinárias, promover salvação de muitos ao redor. Obrigado porque o apóstolo Paulo testemunhou, não parou, chegou à capital do Império e lá anunciou o Evangelho de forma pura, fiel, a ponto de impactar o Império. E muito pelos méritos do Senhor através de Paulo, temos o Evangelho hoje aqui conosco no Ocidente. Obrigado, muito obrigado, Jesus, por usar pessoas falhas como o apóstolo Paulo, usar pessoas falhas como eu, para uma obra tão grande, tão maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus, por nos considerar numa obra, numa missão que é sua. Salva pessoas ao nosso redor. Usa-nos para isso. Gera, Pai, esperança nas pessoas que estão padecendo, que estão vivendo um mar tempestuoso. Dá graça, Deus, a todos aqueles que estão sedentos. E nos usa para isso, para a tua glória. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dar motivo à existência, por nos conduzir por uma eternidade bendita ao seu lado. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e queremos ter as nossas vidas voltadas para a tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 E como a gente tem falado no finalzinho dos cultos, se você quer conhecer mais sobre o que fazemos, conhecer mais a mim, minha esposa maravilhosa, o pastor Jesse, conversa com a gente, vai ser um privilégio a gente ter você na nossa casa, conversando, aprendendo e conhecendo mais de você. Deus te abençoe. Amém.